O convite ao deserto. No amanhecer de um dia quente e abafado, Jesus sente a urgência de se retirar para o deserto, um lugar de solidão e reflexão. Ele sabia que a missão que carregava era maior do que qualquer sofrimento pessoal, e ali, sob o silêncio do deserto, ele buscaria força. O Espírito o guiava e ele sabia que nas provações sua alma seria moldada. O vento forte, a areia que queimava os pés, eram ecos do peso que se aproximava. A tentação de Satanás. Quando o sol se punha e o calor começava a murchar, a presença de Satanás surgiu, sorrateira e astuta. Se és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pão, disse ele, tentando explorar a fome de Jesus. Mas Jesus, com a voz firme e serena, respondeu com sabedoria: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A tentação era grande, mas ele sabia que sua missão não seria cumprida por meios fáceis. A promessa da esperança. Após 40 dias e noites de jejum, Jesus estava exausto. Seus músculos fraquejavam e sua mente começava a ceder. Mas em vez de se render, ele clamou por força e confiança no Pai. Foi nesse momento de fraqueza que se ergueu sua maior vitória. A tentação não havia vencido, e ele sabia que seu exemplo de resistência seria um farol de esperança para todos que, nas adversidades da vida, buscassem força na fé. O chamado dos discípulos. No amanhecer de uma manhã fria, Jesus caminhava pelo Rio Jordão, quando avistou André e Simão, pescadores humildes. Com um olhar penetrante, ele disse: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. Não havia promessas de riquezas ou glória, apenas uma chamada silenciosa, mas profunda. Sem hesitar, eles largaram suas redes, sentindo que ali nascia uma nova jornada, com uma razão mais pura do que qualquer tesouro. O milagre em Caná. Em Caná, uma festa de casamento estava prestes a ser ofuscada pela falta de vinho. Maria, sua mãe, preocupada, se aproximou de Jesus e disse: eles não têm vinho. Com um olhar sereno, ele respondeu: ainda não é chegada a minha hora. Mas, tocado pela preocupação de sua mãe e pela necessidade do momento, Jesus transformou a água em vinho. O milagre foi um sinal silencioso, mas poderoso, de que ele estava disposto a intervir nos detalhes mais humildes da vida humana. O Sermão da Montanha. À medida que o sol começava a se pôr sobre as colinas da Galileia, uma multidão se aglomerava em volta de Jesus. Com um gesto calmo, ele iniciou o Sermão da Montanha. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, disse ele, suas palavras ressoando nas almas dos que o ouviam. Ele falou de amor, misericórdia e da importância de perdoar, desafiando os que o seguiam a viver uma vida de compaixão radical e de justiça divina. O encontro com a mulher samaritana. No poço de Jacó, Jesus, cansado da jornada, encontrou uma mulher samaritana. Dá-me de beber, disse ele, surpreendendo-a, pois judeus não se relacionavam com samaritanos. O diálogo entre eles se aprofundou e ele revelou sua verdadeira identidade. Eu sou a água viva, afirmou. Ela, tocada pela verdade, foi transformada naquele momento. Sua vida nunca mais foi a mesma. E a partir de então, espalhou a mensagem de Jesus para os outros. A tempestade acalmada. Em uma noite de mar revolto, os discípulos estavam no barco temendo pela vida, quando viram Jesus se aproximando, caminhando sobre as águas. O medo se misturava à incredulidade. Sou eu, não temais.
ele disse, acalmando seus corações. Pedro, com coragem, pediu para ir até ele, mas ao sentir o vento forte, começou a afundar. Jesus, com mão firme, o puxou de volta, dizendo: Homem de pouca fé, por que duvidaste? A confiança nele era tudo. O olhar para Jerusalém. Ao chegar nos arredores de Jerusalém, Jesus parou e olhou para a cidade. Seu coração se apertou ao ver a dureza dos corações. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, lamentou. Ele sabia que a cidade não o acolheria, mas mesmo assim desejava reunir seu povo como a galinha junta seus pintinhos. O peso da rejeição começava a se abater sobre ele e o caminho da cruz se tornava inevitável. A última ceia. Na noite em que ele seria traído, Jesus se reuniu com os discípulos para a ceia. A sala estava silenciosa, carregada de uma tensão palpável. Ele pegou o pão, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Com a taça de vinho, ele proclamou: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Cada gesto era um sinal do sacrifício iminente, uma oferta de amor que transcendia o entendimento humano. O jardim de Getsêmani. No jardim de Getsêmani, Jesus se afastou dos discípulos e caiu de joelhos angustiado. Pai, se possível, afasta de mim este cálice, implorou, sentindo o peso da humanidade sobre seus ombros. Mas, no silêncio da oração, ele se entregou à vontade de Deus. O suor que caía como gotas de sangue era um reflexo da intensidade de sua dor. Uma luta interna que nenhum homem jamais compreenderia completamente. A crucificação. Na manhã sombria de sua condenação, Jesus foi levado até o Gólgota. O povo gritava, zombava e ele, sem reagir, carregava sua cruz, cada passo mais doloroso que o anterior. No alto da cruz, com os braços estendidos, ele olhou para os que o insultavam e com uma voz trêmula disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. O céu se cobriu de escuridão e a terra estremeceu. Era o fim de um capítulo, mas o começo de uma nova esperança. A ressurreição. Após 3 dias de silêncio e luto, o sepulcro de Jesus foi aberto. Maria Madalena, entre lágrimas, encontrou o túmulo vazio e ouviu a voz de Jesus. Mulher, por que choras? Ele ressuscitou, derrotando a morte e trazendo com ele a promessa de vida eterna. A alegria que se espalhou entre os discípulos não podia ser contida. O mundo havia mudado para sempre, e a vitória de Jesus sobre a morte seria o legado que ele deixaria para a humanidade. Esses momentos da vida de Jesus são mais do que simples eventos, são a força viva que move a fé e toca os corações até hoje. Cada passo, cada palavra, cada milagre era um eco do amor divino que ele veio para compartilhar com o mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.